Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 2. Creio que os irmãos já abriram aí. Nós vamos ler aqui a partir do versículo 1. Naqueles dias foi publicado um decreto de César Augusto, convocando toda a população do império para recensear-se, para a população toda, recensear-se. Este primeiro recenseamento foi feito quando Quirino era governador da Síria. Todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. José também saiu da Galileia, da cidade de Nazaré, e foi para a Judéia, até a cidade de Davi, chamada Belém. Por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. E aconteceu que, estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam no campo e guardavam os seus rebanhos durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não tenham medo, eu estou aqui para trazer boa nova de grande alegria, que será para todo o povo. É aqui hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E isto servirá a vocês de sinal. Vocês encontrarão uma criança envolta a faixas e deitada em manjedoura. E de repente apareceu com um anjo uma multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas, e paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Quando os anjos se afastaram deles e voltaram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos até Belém e vejamos os acontecimentos que o Senhor nos deu a conhecer. Foram depressa e encontraram Maria e José e a criança deitada na manjedoura. E vendo isso, divulgaram o que lhes tinha sido dito a respeito deste menino. Todos os que ouviram se admiraram das coisas relatadas pelos pastores. Maria, porém, guardava todas estas palavras, meditando-as no coração. E os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinha ouvido e visto, como lhes tinha sido anunciado. Amém? Aleluia! Diga glória a Deus. Queridos, aqui está o relato, um dos relatos que nós temos na palavra de Deus, além também de Mateus capítulo 1, do versículo 18 ao 25. Em Lucas, eles trazem um detalhe para nós, onde o anjo aparece para os pastores que estavam a pastorear. E o anjo traz esta notícia gloriosa. E é maravilhoso perceber que, em um detalhe inicial, que o anjo ele não aparece para um rei, para um poderoso da terra, mas simples pastores de ovelhas que estavam ali no seu trabalho, na sua luta de dia a dia, mas que vem uma revelação dos céus para eles e dizendo: olha, eu trago boa notícia para vocês. Aleluia! Irmãos, veja que glorioso é que Cristo nasceu e Jesus, Ele é o nosso Senhor. Nós precisamos entender algumas questões interessantes. Eu parando para conhecer um pouco dos países, da geografia dos países, se a gente parar para analisar, existe aqui na América do Norte, um país chamado Canadá, que fica pertinho dos Estados Unidos. O Canadá é considerado o país que tem um IDH, um dos maiores do mundo. O que é IDH? Índice
de desenvolvimento humano. Ou seja, lá as coisas funcionam, a saúde funciona. Há quem diga que lá o prefeito vai ter o mesmo médico que qualquer um da população vai ter. Que o filho do médico, que o filho do político vai estudar na mesma escola que toda a vizinhança. Então as coisas lá funcionam na educação, na segurança. Tem países também como no Japão que diz assim que se alguém esquecer uma carteira e for lá voltar para buscar, a carteira vai estar do mesmo jeito. Pode ter dinheiro de esborrar na carteira, mas lá há pessoas, uma cultura de funcionamento, de honestidade, de organização tremenda. E outros países que são potências mundiais, né, conhecidos como Estados Unidos, como países na Europa e assim por diante. Queridos, se você parasse para imaginar, né, qual país, se você pudesse escolher, porque ninguém pode escolher o país que quer nascer, sim ou não? Ninguém pode escolher o país que quer nascer. Agora para pensar, qual é o país que você escolheria se você pudesse escolher? Né? Qual é o país, ou além do mais, qual a família que você escolheria se você pudesse escolher nascer em um ambiente talvez mais favorável? Alguns poderiam dizer, eu queria nascer no Canadá, onde lá eu poderia estudar com o filho do prefeito na mesma escola, vamos dizer assim. Eu queria nascer no Japão. Eu queria nascer em um país, né, como da Suécia, que é um país rico, quase não se tem pobre, não é? Mas é uma coisa que a gente não escolhe. Agora, pensa comigo aqui, presta atenção. O único que poderia escolher aonde nascer foi Jesus. E aonde é que ele escolhe nascer? Ele escolhe nascer em Belém, em uma cidade afastada da centralidade do poder da época. Veja, querido, se os ateus quisessem colocar alguma coisa na cabeça de dizer assim, mas Jesus foi construído, Deus de você. Imagina, se a gente quisesse fazer um marketing, ou os apóstolos, discípulos, quisessem fazer um marketing de Jesus, dizendo, nasceu Cristo, o Messias, eles iam para nascer aonde? No Império Romano, em Jerusalém, em um lugar de destaque. Mas Jesus nasceu onde já era proferido, os próprios profetas profetizaram que de Belém ia nascer o rebento de Israel, aquele que iria trazer salvação para o seu povo. Mas eu queria destacar aqui, é que o Criador dos céus e da terra, dos lugares mais belos do universo, ele escolhe nascer em uma cidade pequenina e sem nenhuma significância diante das cidades poderosas que existiam no seu tempo. Aleluia! Agora veja que num relacionamento que nós devemos ter, e eu queria trazer esta metáfora também para a gente entrar na palavra, é que dentro de um relacionamento, de um homem e de uma mulher, para que dê certo, é preciso que cada um venha ceder. É preciso que cada um venha também se sacrificar de alguma maneira. É preciso que o homem e também a mulher venham abrir mão. Sim ou não? Amém? Então, numa coisa simples, vamos dizer, a minha esposa gosta de sushi. E eu talvez não goste de comer sushi o tanto quanto ela. Mas algumas vezes eu vou ter que abrir mão de ela comer aquilo que ela gosta, para que eu possa ceder um pouco. E o que você gosta, pastor? Eu gosto de pizza. Ela gosta, mas não gosta tanto como outras coisas que ela poderia escolher. E outras vezes ela vai ter que ceder para que todos comam aquilo ali, porque não dá para comprar tudo junto. Isso é um exemplo simples, que quem é casado sabe que existem questões muito maiores, mais complexas, que um tem que ceder, e o outro tem que ceder. E a questão principal que eu quero que você lembre é o seguinte, que em um casamento, em um relacionamento,
Se um cede e outro não cede, o relacionamento se torna doentio. Se torna uma enfermidade. Se torna um relacionamento complicado demais para seguir. Porque você talvez conhece pessoa que morre de paixão, né? Na juventude, e que a pessoa sofre. Às vezes, já vi casos de pessoas que até apanha literalmente. E às vezes aí eu já vi questões de a polícia chegar, vizinho meu, de a polícia chegar, a mulher, não. Aí o policial chegar, mas eu não sou aconselhador, não. Eu vim aqui fazer meu trabalho. A senhora chamou a polícia, vou ter que fazer o serviço. Minha questão é, se der boletim de ocorrência, vai ter que ser preso, vai ter que levar para a delegacia para responder. Não é só para falar com ele. Tem um amigo que é policial que ele dizia, eu não sou psicólogo, terapeuta, não. Eu vim aqui fazer o serviço. E tem pessoas que dizem, não. E continua debaixo daquela mesma situação. Estou dando um simples exemplo. Talvez você já conhece ou já viu questões parecidas de pessoas que, se um não cede, o relacionamento se torna doentio. Mas veja, assim também é parecido o nosso relacionamento com Deus. Se um não consegue ceder, e eu posso ousar a dizer, em primeiro lugar, nós vemos aqui no nascimento de Jesus que Deus quer ter um relacionamento conosco. Jesus veio porque Deus quer se relacionar com o ser humano. Jesus veio porque Ele quer habitar entre nós, e Ele quer habitar em nós, Ele quer nos tornar filhos. Aquilo que nós perdemos no Éden com Adão, Ele quer restaurar. Aleluia! E aí, meus irmãos, Jesus, Ele cede, Ele se sacrifica. Quem está entendendo? Agora, se do outro lado nós também não nos cedemos, não abrimos mão, o nosso relacionamento com Deus é doentio. Não é um relacionamento sadio. Não por causa de Deus, obviamente que não. Mas da forma como nós queremos levar a nossa vida cristã. Mas na forma como nós queremos nos relacionar com Deus, muitas vezes, da maneira que queremos, o que achamos mais apropriado para nós, o que seja mais confortável para nós. Presta atenção, eu ouvi uma palavra, eu queria falar isso para você que mexeu comigo. Diga comigo, Deus não está preocupado com o meu conforto, mas com minha maturidade. Deus não está preocupado com o meu conforto, mas com minha maturidade. Então, se queremos ter um relacionamento maduro com Deus, temos que entender que Deus cedeu e que nós devemos aprender também a carregar a nossa cruz, a nos esvaziar de nós mesmos, do nosso eu, de cuidar da nossa vida espiritual, do nosso relacionamento, para entender que Natal fala disso, de um Deus do universo cedendo, abrindo mão da sua glória, saindo do seu trono para se colocar nos braços de uma mulher e colocado numa manjedoura. Aquele que criou se colocou como forma de criatura. Aquele que carrega o universo em suas mãos, podemos dizer assim, agora foi carregado por uma mulher e colocado numa manjedoura, nascendo entre animais. Aleluia! A gente precisa entender o seguinte, irmãos, de duas uma. Alguém vai ter que escolher, você vai ter que decidir de duas uma. Ou você crê que Jesus é Deus e Ele é Senhor por aquilo que Ele declarava e fazia. Ou então você vai ter que achar que Jesus era um doido, um lunático. De duas uma, porque um homem declarar aquilo que ele declarava, os judeus se espantaram, os fariseus se espantavam, porque ele dizia assim, Jesus foi curar um paralítico e foi descido por 4, ele curou, antes de curar ele disse, a ti te digo, homem, os teus pecados estão perdoados. E no coração dos fariseus eles diziam, quem é ele para dizer isso? Ele está blasfemando, porque só Deus pode perdoar pecados.
Jesus, conhecendo os corações, e diz: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, a ti te digo, paralítico, levanta, toma a tua cama e anda. Jesus, ele declara isso, ele declara que ele é Deus, ele diz: olha, se você vê a mim, você vê o Pai. Pedro certa vez já disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus não repreendeu a ele, disse: quem te revelou isso, Pedro, foi o Espírito Santo. Aleluia. Agora, se Jesus é como nós cremos que ele é o Filho de Deus, o Deus Altíssimo, encarnado, isso tem uma mudança extraordinária na nossa vida. Porque o mundo, os filósofos, a ciência, tratam Jesus como o maior psicólogo que já existiu, ao maior isso que já existiu, ao maior terapeuta, o exemplo de homem, o maior líder, o maior aquilo. Ele pode ser tudo isso, mas se não considerarmos como Deus e Senhor, não vale de nada. Porque nós temos que entender que só Ele tem poder para salvar, porque só o Filho de Deus, só o Deus encarnado tinha poder, só alguém que não tinha pecado poderia se sacrificar pelos pecadores. Porque a cruz de Jesus foi diferente do que a de todos que já passaram por morte de cruz. Antes de Jesus, depois de Jesus, muitos morreram em uma cruz. E por que a de Jesus é diferente? Não é a cruz que é a diferença, é quem está estendido lá. É o Filho de Deus, é o Verbo encarnado. Se fosse qualquer outro homem ali, não ia ter nada, mas porque é Deus, aquele que não tem pecado, aquele que não viu pecado, o Santo de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que João diz: Ele é o Senhor, e antes todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez, ou seja, Ele estava na criação, Ele é Deus eterno. Em Hebreus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é o Senhor de todas as coisas. Agora, o que nós aprendemos com isso, irmãos, é que Ele cede, é que Ele se esvazia. Aleluia. Então, abra sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2. O apóstolo Paulo nos traz esta imagem bem clara do que nós estamos tentando dizer. Filipenses 2, versículo 5. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou e, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E reconhecido em figura humana, ele se humilhou e, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Natal é Deus abrindo mão da sua própria glória, abrindo mão da sua divindade, se esvaziando daquilo que Ele é, para se tornar humano e servo. Para quê? Para que assim, a semelhante de nós, a nossa semelhança, Ele pudesse morrer pelos seus semelhantes. E a palavra de Deus diz que aquele que confessa o seu nome, Jesus Cristo, será salvo. O que Ele espera de nós é que também venhamos ceder para crer e confiar na sua vida, na sua obra, naquilo que Ele fez por nós, daquilo quem Ele é. Aleluia. Em segundo lugar, irmãos, Jesus, Ele vem, e o Natal significa que é Deus vindo a nós. É Deus se fazendo presente. É Deus se fazendo conhecido. Amém? Imagina
um roteiro de filme. Por detrás de um filme existe alguém que escreve o filme. Ele cria personagens. E diante daqueles personagens, ele constrói uma história dentro daquele filme. Os filmes que mais nos prendem são aqueles que contam história, porque nós gostamos de história. Nós gostamos de relatos, de fatos que possam, que nos faz ser semelhante àquilo que está sendo dito na tela. Agora, os personagens, eles atuam de uma maneira que eles estão ali sendo, na verdade, direcionados pelo autor daquele filme, daquela peça, daquele roteiro. Alguém escreveu o roteiro para que aqueles personagens tenham vida. Fictícia, mas que tenham vida. Amém? E ninguém consegue olhar para o autor. É muito difícil alguém assistir o filme e ficar refletindo no autor que escreveu. Os próprios personagens não vão ficar pensando naquilo que eles estão fazendo, no roteiro de quem escreveu, porque eles estão vivenciando aquele filme ali. O que eu queria que você pensasse? Imagina a história da humanidade como um grande filme escrito por Deus. Mas nesta história, não somos nós que estamos tentando sair dessa história para chegar a uma eternidade, para chegar aos céus com o esforço das nossas próprias mãos. É diferente. Essa história é a história do autor se colocando para ser um personagem e colocando-se no meio da história para consertar aquilo que nós desfazemos. É o autor se incluindo como um dos personagens. Imagina, o autor está escrevendo toda a história, mas agora ele entra na história para salvar todos aqueles que fazem parte daquela história. Aleluia! Então, é Deus se fazendo conhecido a nós. Só conhecemos a Ele porque Ele decidiu se revelar a nós. Isso é maravilhoso. Deus é sublime, Deus é poderoso. E nós não temos como entender Ele completamente. Porque se alguma mente humana compreender Deus completamente, então essa mente vai ser Deus agora, porque Ele está sendo mais do que Deus. Ele está compreendendo Deus completamente, então Ele é maior do que Deus. Então não tem ninguém na terra que possa compreender Ele completamente, de forma perfeitamente quem Ele era, a sua grandeza, o seu esplendor, a sua glória, porque Ele é infinito, porque Ele é imutável, porque Ele é eterno, porque Ele é todo poderoso. Agora imagina tudo isso que Ele é, se colocando agora como uma criança, numa manjedoura. Ele se coloca, aquele que é o autor da vida, se coloca aos cuidados dos pais que o ensinam a falar. Imagina Jesus aprendendo a falar papai, mamãe. Criador do universo. Imagina Jesus aprendendo a andar e cambaleando e às vezes até caindo, cortando. Imagina Jesus, sabe, passando por todos os processos que uma criança vive, se colocando aos cuidados do ser humano, aprendendo a falar, aprendendo a andar, e crescendo e tendo noção da sua identidade, de quem Ele era e por que Ele veio fazer aqui, obviamente, mas se esvaziando e vindo para nos salvar. Ele é chamado como Emanuel. Emanuel significa Deus conosco. É Deus se apresentando, é Deus se revelando, é Deus vindo e dizendo: eu estou aqui. Aleluia!
Eu estou com vocês. Eu vim aqui para que vocês me conheçam. Aleluia. E sabe o que é interessante disso, irmãos? É que tudo isso é um conhecimento por revelação. Não é por um interesse do ser humano, porque os seres humanos estão destituídos da glória de Deus. Por causa da condenação do pecado, o ser humano está afastado de Deus e não quer a Deus. Mas Deus se revela para nós com o seu amor e nos chama a atenção e tira as escamas dos olhos, tira a cegueira espiritual para dizer: ei, eu estou aqui. Eu vim te salvar, eu vim revelar a minha vida a você, eu vim revelar o meu amor a você. Aleluia, diga glória a Deus. Meus irmãos, no versículo, olhando para o texto aqui no versículo 8, havia naquela mesma região, diz o texto, pastores que viviam nos campos e guardavam seus rebanhos durante as vigílias da noite. O anjo do Senhor desceu aonde eles estavam e a glória do Senhor brilhou ao redor deles e ficaram tomados de grande temor. O anjo do Senhor lhes disse: não tenha medo, estou aqui para lhe trazer boa nova de grande alegria e será para todo o povo. É que hoje na cidade de Davi lhes nasceu o Salvador. Aleluia. Terceiro lugar, eu queria meditar com você que o significado do Natal é Deus cedendo, é Deus se fazendo conhecer e é Deus vindo nos salvar. Natal fala disso, do compromisso de Deus se esvaziar a si mesmo, do compromisso dele de se relacionar conosco, então ele se revelar a nós. Perceba que todos esses homens da palavra, eles tiveram a salvação por meio de revelação. Não saiu deles, não partiu deles, mas é Deus chamando. Você consegue perceber isso na Bíblia? Não parte do ser humano, de maneira nenhuma, é parte de Deus. No enredo da história da palavra, no enredo da história que Deus está nos contando, é Deus falando com o ser humano, é Deus revelando. Veja que o anjo aparece, há uma revelação, há um chamado da parte de Deus. O anjo aparece para Maria, depois José não acredita, o anjo aparece para ele, aparece em sonho, diz para ele esta revelação: você terá um filho, foi gerado pelo Espírito Santo. Oh, glória! Eu quero dizer isso, irmão, a salvação não é um esforço pessoal, não é um esforço meu e seu, mas é uma obra de revelação da parte de Deus para nós. Eu não tenho poder para fazer que você se converta, isso é uma obra soberana do Espírito Santo. Mas se você é uma pessoa que é inconstante, que não consegue se firmar diante de Deus, de uma vida de santidade, ser liberto dos pecados, então peça a Deus esta revelação. Peça que Ele se revele para você, dizer: Senhor, eu quero te ver, fala comigo, revela a mim a tua salvação, revela a mim a tua palavra, revela a mim os teus propósitos. E eu creio que enquanto eu estou pregando aqui esta palavra, tem pessoas que o Espírito Santo já está se mostrando para você, já está te revelando, já está incomodando o seu coração, falando ao seu coração para que você entenda esta palavra e que você viva esta palavra em nome de Jesus. Amém ou não amém, irmão? Se manifestou para ele a glória de Deus, se manifestou para aqueles pastores que estavam ali. No versículo 13 diz: e de repente apareceu um anjo, uma multidão de exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Aqueles pastores viram a glória de Deus. Eles viram algo celestial, algo poderoso da parte de Deus. Eles viram a revelação de Deus, os próprios anjos anunciando a obra do Senhor. Por mais que Deus possa fazer você ter uma experiência extraordinária nesse tempo, não estou dizendo que alguém que tem a Cristo a salvação só é aquele que vê um anjo, só é aquele que vê o céu literalmente aberto. Não estou dizendo isso.
Mas você tem que ter uma experiência com Deus, que o Espírito Santo gere no seu coração uma mudança sobrenatural, porque não tem condição de alguém conhecer a Cristo e viver uma vida da mesma forma, do mesmo jeito, do mesmo modo de andar, do mesmo modo de pensar, no mesmo modo de viver. Não! Aquele que tem um encontro com Cristo, a sua vida é transformada. Convenção fala de mudança de vida, mudança de disposição do coração. Meu coração era contrário a Deus, agora Ele mudou o meu coração e eu agora faço pelo Espírito de Deus a vontade de Deus. A minha vida agora está em sintonia com Deus e o que eu quero é agradá-lo, mesmo tropeçando muitas vezes, mesmo pecando muitas vezes, mas eu tenho consciência de que eu estou pecando, eu peço perdão, eu me arrependo, eu me volto para Ele, eu quero continuar, eu não paro, eu não penso em desistir, eu não olho para trás, eu não quero ter uma vida desviada dos caminhos do Senhor, mas eu estou me fortalecendo nele. Aleluia! Essas coisas que nós precisamos entender, irmãos, sobre o nascimento de Jesus Cristo. É Deus se esvaziando, é Deus se apresentando, é Deus nos salvando. Que Deus, e aí eu digo diante desta palavra, o que fazer? O que você vai fazer diante dessa palavra? O que você vai fazer diante daquilo que você está vendo, daquilo que Jesus fez por você, de como o Senhor operou na sua vida? O que você vai fazer? Na conversa que nós tivemos no inicial, faça um balanço de vida agora. Quantas pessoas você tem trazido para Jesus? Porque isso significa ceder, isso significa entender o meu chamado, mudança de vida, propósito de vida. De como está a sua vida com Deus, de como está o seu coração diante do Senhor. Procure entender isso espiritualmente nesta noite. Aleluia. De que o Senhor está querendo se revelar para você, mas eu pergunto, você está disposto a conhecer a Deus? Você está verdadeiramente disposta a conhecer ao Senhor? A se aprofundar diante de Deus, a crer que Ele quer usar você para a sua própria glória, mas que você precisa conhecê-lo, estudar a sua palavra, ler a Bíblia todos os dias, orar todos os dias. Isso é muito sério, irmãos. Isso é muito sério. Estamos no dia 25 de dezembro de 2022. Se dia 25 de dezembro de 2021, até hoje, você não tem lido a Bíblia, você não tem orado, você não tem jejuado, você não tem amor por almas, você não tem amor pelo reino de Deus. Busca uma revelação de Deus para a sua vida. Eu não estou falando revelação, profecia, buscar profeta, não. Eu estou falando de você buscar a Deus. Vá à fonte, ore, dobre os seus joelhos. A salvação para você, mas você precisa buscar. Você precisa chorar diante do Senhor. Você precisa, se humilhar diante dele. Senhor, me ajuda, eu preciso ter fome, eu preciso ter sede de ti. Dai-me fome, dai-me sede da tua presença. Eu quero voltar a ter fome, eu quero voltar a ter sede. Mostra-me a tua glória, mostra-me a tua face. Eu quero te ver, eu quero te conhecer, Senhor. Eu amo a tua presença. Aleluia. Será que estamos preocupados se ganhamos presentes ou não? Ou será que estamos preocupados apenas com as nossas probabilidades de ganhar mais ou menos no ano de 2023, ou que estamos preocupados com tantas coisas, mas e sua preocupação de conhecer a Deus, e sua preocupação de conhecer a palavra de Deus, e a sua preocupação de ganhar almas?
Sua preocupação de cuidar da sua vida espiritual. Esse é o sentido do Natal, irmãos. Esse é o sentido do Natal. Se nós entendermos verdadeiramente o que é o Natal, no próximo Natal nós estaremos mais maduros, mais fortes espiritualmente, desenvolvendo, desempenhando os talentos que o Senhor colocou na nossa vida, sem culpar os outros, sem jogar a culpa, sem jogar a responsabilidade, mas me envolver com os planos e os propósitos que Deus tem para mim. Vamos orar? Queria que você se colocasse de pé.